Hoje eu tô aqui com Batman Amaldiçoado, uma história de Brian Azzarello e os desenhos de Lee Bermejo. Eu fiquei impressionado com essa história, na verdade nem tanto com a história, apesar de eu achar ela ser muito boa, mas o que eu gostei mesmo foram das ilustrações. É um trabalho incrível que o Lee faz aqui nessa revista. E também é uma das poucas histórias que eu li da DC que tem a ver com sobrenatural, né? Ou uma história a gente pode colocar que é uma história de terror aqui, né? Podemos dizer que é uma história de terror que envolve alguns personagens de magia que a DC tem. Fiquei impressionado com o detalhe das imagens, né? Esse traje aqui do Batman, cheio de detalhes. Até lembra um pouco um dos trajes que aparecem em um dos filmes do Morcegão. Então você tem aqui o Batman numa ambulância e ele acorda bem na hora que os médicos, os paramédicos, eles vão tirar a máscara do Batman, né? Acontece que a história, assim, ela começa contando que o Coringa tá morto. Só que o Batman, ele não lembra. Ele não sabe quem matou. Pode ter sido até ele. Então a história é em cima disso. Ele tentando descobrir isso. Quem que matou, se foi ele, se não foi. Olha que maravilhosas essas imagens. E aí ele vai ter aí como seu guia o Constantine, John Constantine. E vão aparecendo várias figuras aí do elenco da DC Comics. O Constantine. Cada imagem é como se fosse um quadro. E aí, enquanto ele tenta descobrir, ele vai tendo umas visões ou um tipo de flashback, onde aparece a personagem Magia. Vendo aqui, ó, a Magia, aquela do filme do Esquadrão Suicida, do primeiro filme do Esquadrão Suicida. É uma personagem antiga na DC também. Só que aqui ela tá com as características da personagem personagem do filme, porque quando ela apareceu ela era bem diferente. Você vê aqui ele quando era criança e ela é segundo aqui a história, né, que não dá pra você saber se ele tá tendo um devaneio ou se ela realmente aparecia pra ele. O Constantine vai ser o guia dele nessa jornada. O outro personagem que aparece é o Desafiador, que também o traje dele é uma mistura assim meio de como se fosse a pele da pessoa, né? A carne, né? Tá vendo? Como se ele tivesse despelado, vamos dizer assim, ó. Mas é um uniforme, ó. Muito legal como é retratado. Então os personagens eles aparecem aqui, mas fora do seu assim, eles não tão parecidos. O pai dele tem do Batman, né, do Bruce Wayne, ele tem um caso, tá muito diferente assim a história. É claro que isso daqui é retratado num outro universo, não é o universo principal da Marvel, né? Aparece o Etrigan,
também bem diferente do que a gente está acostumado. Batman diante do uniforme. Olha aqui de novo o desafiador, ou Deadman. Deadman que ninguém vê, mas ele consegue por alguns minutos entrar dentro do corpo das pessoas ou de alguma pessoa, né? Para poder conversar com alguém, né? Falar com alguém, ele consegue incorporar uma pessoa. Olha essas tomadas. Eu já tinha gostado muito do trabalho do Lee no Antes de Watchmen, Rorschach, que ele fez um trabalho incrível. Para mim é dos melhores de todos os que saíram. Ele foi o que fez o melhor trabalho artístico. Ela aqui um pouco maior, né? Porque ela vai crescendo também. Então você tem umas versões que ela é mais criança, outras versões que ela é mais adolescente. A magia. Olha que legal ela colocando um morcego, né, na frente dele, formando aquele logotipo que vai no peito do uniforme dele, né? Na área do peito ali. A Arlequina. Morcego novamente aqui. Olha essa cidade. Eu acho que eu tô falando mais do desenho do que da história em si, né? Mas a história você tem que ler. Não quero estragar nada, mas a história eu até já contei um pedaço. Vou repetir, né? O Coringa, ele morre. E o Batman tá tentando descobrir quem que foi que matou o Coringa. E talvez tenha sido até ele mesmo. Então, John Constantine guia ele nesse... É o John Constantine que guia ele pra ele tentar descobrir o que aconteceu. Além da criança aqui, a Marta chorando porque ela tem lá os conflitos com o marido dela. Ele é mostrado aqui o casal Wayne de uma maneira que nunca foi mostrada antes, pelo menos eu não lembro de ter lido nada em que eles não fossem apaixonados, em que eles não tivessem algum problema de relacionamento. Aqui o Etrigan. Etrigan que fala tudo rimado, né? Então ele foi apresentado aqui como um cantor de rap, de hip hop. E ele tá tipo num baile, num inferninho, né? Então aqui ele tá, ó, ele continua rimando e ele aqui ele é um cantor de hip hop. Olha que bacana essa imagem, ó. Deadman aqui de novo, né? O desafiador. Magia de corpo inteiro aqui, ó. Realmente é um trabalho brilhante que o Lee Bermejo faz aqui. A Arlequina. Olha que magistral esse close aqui no rosto.
não tem muito o que falar. A história... Olha o Monstro do Pântano. Porque a história é uma história... Não é uma história simples, não. Mas... qualquer coisa que eu revelar aqui vai estragar o prazer de quem tá lendo, né? Ainda tem aqui, além do Monstro do Pântano, você tem a Zatanna, belíssima como sempre. É uma das personagens mais bonitas que a DC Comics tem. Olha que imagem legal aqui, desafiador. Aqui eu ainda quero mostrar só uma coisinha. Tem uma referência aqui a Piada Mortal. Olha só. É surreal, né? Bem, e aqui no final também tem uns extras que são umas páginas em PB. Uma partezinha do roteiro. Os bastidores. O uniforme do desafiador aqui. Tem umas reprodução de algumas capas, sabe, variantes. Que é aquela HQ para você guardar. Capa dura. É isso aí. Eu fico por aqui. Até o próximo vídeo.